everyone! Oi, gente! Sou a professora Luana e hoje nós vamos falar sobre o Simple Past, parte 2. Usamos o Simple Past quando queremos descrever uma ação completamente terminada no passado. Por exemplo, I worked a lot yesterday. Eu trabalhei muito ontem. Queremos falar de uma ocorrência habitual de ações no passado. Por exemplo, I always played soccer on Mondays. Eu sempre joguei futebol aos domingos. Estrutura do Simple Past. Em frases afirmativas, acrescentamos ed no final dos verbos regulares. E em caso de verbos irregulares, colocamos ele em sua forma no passado. Bom, gente, foi isso que nós vimos na aula anterior, certo? Nós vimos que em frases afirmativas, o verbo principal, ele vai para o passado. Se ele for regular, nós acrescentamos ed. Se ele for irregular, aí a gente vai olhar lá na tabelinha como fica a forma dele no passado, certo? Então, hoje nós vamos ver como ele fica na forma negativa e na forma interrogativa. Nós vamos conhecer o auxiliar do passado, que é o did. Forma negativa, a estrutura é sujeito, o auxiliar did com not, mais o verbo, mais o complemento. Ou você pode fazer também da forma abreviada, que vai ficar didn't, right? Olha só, observem aí o exemplo. She didn't go to school last week. Ela não foi para a escola semana passada. Gente, observem o verbo go. O que indica que esse verbo está no passado é o did, certo? Observem, não tem ed, até porque ele nem é um verbo regular, tá? Ele nem levaria ed. Ele é um verbo irregular, ficaria went. Mas o que indica que ele está no passado é o did, ok? Porque o did é o auxiliar do passado em frases negativas. Forma interrogativa. A estrutura é did mais o sujeito, mais o verbo, mais o complemento, mais o ponto de interrogação. Claro, é uma pergunta. Observem o exemplo. Did you play soccer yesterday? Você jogou bola ontem? Observem que o play, o verbo play, ele também não tem ed, tá? Por quê? Porque o que indica que ele está no passado é o did, é o meu auxiliar do passado, ok? E as respostas podem ser yes, I did, podem ser short answers, respostas curtas. Yes, I did, sim, eu joguei. No, I didn't, não, não joguei. Ou long answers, podem ser respostas longas. Yes, I played soccer yesterday. Sim, eu joguei futebol ontem. Ou no, I didn't play soccer yesterday. Observem só, a resposta com yes, gente. Como eu estou afirmando, o verbo levou ed, é afirmativa. A resposta com no, como é negativa, o verbo não levou ed, e sim o auxiliar que indicou que a frase está no passado. Observem essas três frases. A primeira, ela está perguntando, a segunda está afirmando e a terceira está negando. Observem a diferença. É basicamente a mesma frase. O que muda é só que uma está perguntando, a outra está afirmando e a outra está negando. Did you work yesterday? Você trabalhou ontem? You worked yesterday. Você trabalhou ontem. You didn't work yesterday. Você não trabalhou ontem. Observem aí a estrutura de cada, tá bom? Observem que na primeira o did, ele está antes do sujeito you. Observem que na segunda
Segunda frase aqui, estou afirmando. Eu precisei acrescentar o ED após o verbo. Observem que na terceira frase, eu acrescentei o not, mas na verdade está na forma abreviada, certo? Olha só, essa é a diferença. Então, vamos lá, let's practice, né? The practice makes perfect, a prática que leva à perfeição. Vamos resolver as questões e aprimorar os nossos conhecimentos. Vamos colocar as frases de acordo com o que está sendo pedido. Number one, a primeira está pedindo na forma afirmativa. Gente, o verbo é o verbo clean, to clean. Observem que esse verbo ele está no infinitivo. Como eu sei que está no infinitivo, porque tem a partículazinha to, tá? Então, esse verbo não vai pro espacinho em branco lá com a partículazinha to não, tá bom? Ele vai com o ED, porque está na forma afirmativa. I cleaned the house 3 times yesterday. Eu limpei a casa 3 vezes ontem. Number 2. Na número 2, já quero na forma negativa. Então, o que eu vou usar? Vou usar o auxiliar did, mas não apenas o auxiliar did. Did com o not. Didn't. She didn't open the window because it was too cold. Ela não abriu as janelas porque estava muito frio. Number 3. Número 3. The class, a aula. Aí agora estou pedindo na forma negativa. Quero na forma negativa e o verbo é begin. E aí, então, na mesma forma da número 2, né? O did com o not e o verbo. The class didn't begin at 8 a.m. A aula não começou às 8 da manhã. Number 4, número 4. Forma afirmativa. Estou pedindo na forma afirmativa, então vamos colocar ou ED ou vamos colocar esse verbo no passado. Ou então vamos ter que olhar na tabelinha. Como este verbo want é o verbo querer, ele é regular, então só colocamos o ED. Vai ficar He wanted to be a doctor when he was a kid. Ele queria ser um médico quando ele era uma criança. Number 5. Claramente, né, gente? Por mais que não tivesse ali a palavra interrogativa, tem ali o ponto de interrogação. Então, está bem claro que eu quero a forma interrogativa. E como começamos? Começamos com o auxiliar did. E logo em seguida colocamos o verbo principal, happen. Did the accident happen last night? O acidente aconteceu ontem à noite? Opa! Então, é isso, pessoal. Difícil? Não, né, gente? Depois que a gente aprende, fica bem simples, né? Então, vamos para a próxima questão, question number 2. Gente, identifique a sentença que não foi escrita corretamente de acordo com a estrutura do Simple Past. Dessas sentenças aí, uma está incorreta. Vamos conferir uma por uma. Vamos lá. Letter A. Na letra A. Did she go to the party last night? Tem alguma coisa errada nessa sentença aí? Não, né, gente? Did, o auxiliar, sujeito, verbo, ok, tudo certo. Na letra B, tudo certinho? Did you have a wonderful day? Você teve um dia maravilhoso? Auxiliar, sujeito, verbo, tudo ok, tudo certo. Letter C, Sandra and Paul worked all night long. Sandra e Paul trabalharam a noite toda. A frase está correta.
Verbo regular com ED no final, frase afirmativa, tudo ok. Letter D, Dad wasn't so good yesterday. E aí, essa daí está certa ou errada? Está certa, gente. Esse aí é o passado do verbo to be, tá? O verbo to be, ele é um verbo irregular e o passado dele fica assim, está na forma negativa. Papai não estava bem ontem, não estava tão legal ontem. Então, a opção errada é a letter E, a letra E. Por que que está errada? Gente, não tem necessidade desse ED, final desse verbo. Por quê? Porque o didn't, o did, já está aí, já está indicando que a frase está no passado. Se em frases negativas, se tem um auxiliar did, não precisa acrescentar o ED em frases afirmativas, ok? The teacher didn't correct the tests. A professora não corrigiu os testes. Então, gente, é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês até aqui. Nos vemos na próxima aula. See you!